Bom, agora, então, como eu disse, nós encerramos a parte tributária, vira a chave, assim dizer, e vamos entrar agora num mundo muito mais incerto, diria, e preocupante para as ICTs, que é marco regulatório, parcerias público-privada, né? E, para isso, vamos chamar aqui o doutor Leandro Marins de Souza, que é advogado, é mestre, é doutor em Direito Tributário pela USP, escreveu um livro já sobre esse assunto, conhece bastante a temática e vai poder esclarecer para vocês algumas dúvidas. Aproveitem, explorem ele, porque não é tão assim comum aprofundar isso, vamos falar aqui agora, num tema tão específico, né? Geralmente os assuntos são mais genéricos. O doutor Leandro vai tentar deixar mais específico. Então, aproveitem e perguntem mesmo, né? Doutor Leandro, por favor. Muito bem, então boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria, antes de mais nada, parabenizar a Cestro, o nome do Ricardo aqui, que está representando a Cestro, pela realização do evento. Estou muito bacana, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Parabenizar o Juliano por ter encabeçado também a organização. A gente sabe que fazer eventos dá bastante trabalho, né? E tenho certeza que o evento foi um sucesso, alcançou tudo o que pretendia. E parabenizar também os apoiadores todos, né, que apoiaram, acreditaram na realização desse evento. E eu vim aqui, Juliano, muito com o espírito de provocar para um próximo evento, na verdade. Então, não me explorem muito, tá? Deixe um pouquinho para um próximo evento, porque estou com a grata missão aqui de encerrar os trabalhos, né? Depois da minha apresentação aqui, a gente vai ter um momento para conversar sobre todos os temas que foram abordados, mas as apresentações acabam aqui. E é uma satisfação mesmo encerrar os trabalhos, né? Muitas pessoas podem entender uma tarefa até ingrata, né? Porque todo mundo já falou, está todo mundo cansado, esperando a hora de acabar. Isso pode parecer mais difícil, de fato é. Não fosse a felicidade do Juliano, quando foi fazer a programação, de sugerir um tema que não é o tema do evento. Afinal de contas, eu fui convidado no simpósio de tributação das ICTs para falar um tema que não é tributário. Esperto, Juliano. Por que ele fez isso? Porque ele já está preparando o próximo evento com o pessoal da CESPRO, que o Ricardo acabou de falar ali no intervalo. E aí, quando é que vamos fazer o próximo evento? O próprio presidente, Luiz Fernando Viana, quando estava saindo hoje pela manhã, falou: o próximo vai ser sobre fomento, hein? Quer dizer, de fato, o tema despertou, e o evento despertou a necessidade de a gente fazer outro evento, sinal de que o ecossistema está sendo provocado e está respondendo. Então, a minha missão aqui é muito mais de começar a preparar já vocês para um próximo encontro. Eu já percebi nos bastidores aqui que esse tema que a gente vai tratar, na verdade, eu trouxe aqui uma pílula de um tema, né, porque só a temática dos relacionamentos nesse modelo de hélice, tríplice, ele dá um evento de uma vida inteira, né? Eu trouxe aqui uma pílula dentro dessa realidade de vocês, relacionada ao relacionamento especificamente de órgãos e entidades públicas com ICTs privadas. Como a gente consegue, e se consegue, na verdade, nesse panorama legislativo confuso que a gente tem, como e se a gente consegue fazer conversar o marco da inovação com o marco das organizações da sociedade civil. Basicamente esse recorte que eu quero trazer para vocês. Vejam que o recorte é bastante estreito da realidade de muitos de vocês, né? A gente não está falando aqui do relacionamento, por exemplo, das ICTs com as empresas, das ICTs com os pesquisadores, das empresas com os pesquisadores, das ICTs privadas com as ICTs privadas, das ICTs privadas com as empresas, ICTs privadas com os pesquisadores. Quer dizer, há um universo a ser explorado ainda, e aí fica a provocação para a gente já começar a pensar no próximo evento sobre isso, sem falar que também há uma diversidade de regimes jurídicos em cada uma dessas relações, né? A gente teve aqui a apresentação do pessoal da Embrapi no modelo de organização social, que o modelo tem sido usado, e o Embrapi é um case de sucesso, é um tema que pode ser bastante mais explorado ainda, inclusive com a participação da Maria Helena no próximo evento, se for possível, para a gente debater também esse modelo
que é um modelo possível, ratificado pelo STF, né, no Madin, e que é um dos modelos possíveis e que está trazendo êxito. Então, essa é a intenção, é trazer um recortezinho de uma possibilidade para que você já comece a pensar, puxa, vai ter um próximo evento, tema fomento, relacionamento entre todo o ecossistema de inovação. O Juliano já me apresentou, então vamos direto ao assunto. Muito nessa ideia de trazer aqui mais uma provocação do que resposta a essa diversidade de dilemas que a gente vem enfrentando na legislação que envolve as ICTs. Quando eu estava preparando essa apresentação, tive um pouco de dificuldade em encontrar uma imagem que significasse, representasse como eu vejo a regulamentação jurídica das ICTs e da área de ciência e tecnologia como um todo. E aí tive a grande felicidade de me deparar com essa imagem aqui, cujo nome, inclusive, é Astronauta na Corda Bamba, os riscos de um pesquisador em ciência. Para mim, representa muito como o setor de ciência se posiciona perante a legislação, inclusive a legislação que trata de fomento. É sempre uma insegurança muito grande. Mesmo após marcos legais que tentam resolver os problemas legislativos, a insegurança continua. Essa é a minha opinião, eu quero ver depois se vocês concordam comigo ou não. Então, é a ciência se equilibrando em um marco legal de extrema insegurança. Do ponto de vista fiscal, a gente já viu. Todo mundo falou hoje o dia inteiro que quem está usufruindo alguns benefícios sem tomar determinadas medidas está assumindo risco. E, do ponto de vista dos relacionamentos, me parece que a leitura é muito parecida. A ciência continua andando na corda bamba. Eu tenho costumado dizer que o Brasil tem sofrido de uma espécie de uma arrogância legislativa. E na área de ciência e tecnologia não é diferente. Por que eu tenho usado essa expressão, arrogância legislativa? Porque a impressão que eu tenho é que todas as leis agora pretendem ser marcantes. Não é isso? É o marco da inovação, é o marco das organizações da sociedade civil. É uma arrogância, uma petulância legislativa querer ser o marco de alguma coisa, né? Pior do que isso. O pior é que essas leis que são denominadas marco regulatório, querem ser marcantes, são arrogantes de forma dupla, porque não conversam entre si. Os marcos são tão arrogantes que eles não conversam. O marco de inovação e o marco das organizações da sociedade civil não conversam. E aí, para quem que sobra a corda bamba? Sobra para a ICT, que tem que buscar numa lei ora, tem que buscar em outra lei ora, qual é o regime jurídico seguro para atuar. E não encontra. Aí tem que começar a tentar interpretar e, eventualmente, assumir riscos. Para fechar a análise desse slide, só me parece que, embora inovação e risco sejam dois conceitos que andam sempre juntos, porque não há inovação sem risco, eventualmente a pesquisa pode não dar certo, pode não chegar a nenhuma conclusão, nem por isso deixa de ser inovadora. Estamos buscando conclusões. Então, inovação e risco são conceitos que estão sempre juntos. Agora, não me parece que inovação e risco jurídico sejam dois conceitos que possam andar juntos. Porque essa instabilidade legislativa gera justamente o déficit de inovação que o Brasil passa, gera esse número pífio de registro de patentes, justo porque não tem uma segurança, não se sabe para que caminho andar com segurança. Tá? Então, em resumo, a minha palestra fala sobre isso, da insegurança ainda existente após o marco da inovação, que pretendia ser a solução de todos os problemas, e após o marco das organizações da sociedade civil, que também se aplica às ICTs privadas, a gente vai ver, que também pretendia ser a solução de muitos problemas e que, no fim das contas, os problemas continuam. Vamos lá. Então,
que o nosso novo ministro não seja o desta figura, né? Que ele possa sedimentar aqui uma estrada um pouco mais concreta para que a ciência e a tecnologia possam andar. E aí vale a pena eu voltar, eu sei que vocês não vão conseguir ler algumas coisas aqui, mas eu também nessa pesquisa, preparando essa apresentação, eu me deparei com algumas coisas na internet que, mesmo sem autorização dos autores, aí, eu preferi aproveitar para trazer um pouco do contexto para vocês, né? Isso aqui é uma apresentação que trouxe um histórico bastante interessante. Eu já vou dizer o nome de quem fez a apresentação. Um histórico bastante interessante do porquê que o marco da inovação, o marco da ciência e tecnologia, foi discutido. Isso na 4ª Conferência Nacional de maio de 2010. Veja lá. Consolidação das recomendações da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável. Revisão dos marcos legais atinentes ao setor de ciência, tecnologia e inovação. E aí, o que eles diagnosticaram nesse encontro lá em 2010, o que gerou, inclusive, a edição da Lei de Inovação? Vou pensar para vocês aqui, principalmente, que o marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação é fragmentado e não dialoga harmonicamente com o restante da legislação. Esse é um grande problema. O Brasil tem um vício de ter uma falta de cuidado legislativo tremendo. Não é à toa que a gente tem tanta lei, né? De repente, dá na veneta de alguém lá, apresenta o projeto de lei, depois o deputado, o senador, vai contar isso como número, né? Eu aprovei tantas leis no Congresso, pouco importa se a lei foi bem feita ou não foi bem feita. Isso acaba fazendo com que haja muito do que a gente chama em direito de antinomia jurídica. Quer dizer, leis que, quando se aplicam ao mesmo caso, e quando se vai aplicar na prática, elas são contraditórias. E lá em 2010 já se identificava isso. O marco regulatório é fragmentado e não dialoga harmonicamente com o restante da legislação. E aí, justamente, foi para trazer quem disse isso para a gente, né? Dr. Gesil Sampaio Amarante II, coordenador de transferência e tecnologia do UESC, diretor técnico do Fortec. Não sei se tem algum representante da instituição aqui, ou o próprio Dr. Gesil, e se ele estivesse aqui, ele poderia até nos confirmar essa fala, né? Então, ele trazendo o histórico do marco de inovação, ele disse que o marco de inovação foi feito, veja que é um evento recente, posterior, inclusive, à Lei 13.243, nos disse que o marco de inovação se justificou porque a legislação não conversava à época. Então, vamos solucionar a questão com um novo marco. E aí eu trago, e vou me aproximar lá para ler para vocês, trago também um trecho aqui de uma publicação do parceiro de vocês, inclusive, né, que é o Movimento Empresarial pela Inovação, se não me engano, né? O pessoal publicou agora sobre o marco de inovação, aqui o Estado da Inovação no Brasil, 2018, feito no âmbito da CNI. Eu vou chegar mais pertinho para ler, que está ruim para ler até para mim aqui, mas é interessante o que está escrito aqui. Apesar dos avanços importantes nos últimos 20 anos, o marco legal regulatório da inovação no Brasil continua incompleto e impreciso, com distorções e ambiguidades que pedem correção de incertezas e simplificação de procedimentos para se tornar mais amigável aos negócios, aos serviços e à indústria. Ele está fazendo uma análise já do marco de inovação, posterior ao próprio marco de inovação. E mais embaixo diz, depois de outras questões, né, pelo contrário, carregou muitas vezes a fragmentação que estão das dificuldades não consigo ler. Acho que eu vou ler lá no computador, que é mais fácil. Ficou ruim aqui. Só um pouquinho. Carregou muitas vezes a marca do improviso e da fragmentação, falando sobre marca de inovação, tá? Que estão na raiz das dificuldades de operação coordenada de todo o sistema. Leis, regras e normas existem em abundância, sendo que, enquanto muitas delas se sobrepõem, outras se ressentem da imprecisão e convivem com lacunas importantes. Mais ainda, a construção jurídica, em grande parte, expressa a instabilidade e as indefinições das escolhas políticas e econômicas que marcaram o próprio desenvolvimento brasileiro.
É certo que os avanços foram muitos, mas é verdadeiro também que é um longo caminho pela frente que não pode ignorar o que já foi percorrido. Passamos por um marco de inovação fundamentado na ausência de conversa entre a legislação, implantado, feita análise, continuamos na mesma. Quer dizer, ele disse, tivemos avanços, mas os problemas continuam. E aí trago também uma apresentação que eu não participei presencialmente, mas também encontrei na internet, muito recente, 28 de setembro de 2018. Procurador-chefe do CNPq, não sei se tem algum representante do CNPq aqui. Não. Dr. Leopoldo Gomes Muraro, falando no 2º Seminário Internacional de Custos, Governança e Auditoria no Setor Público, sobre o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e ele disse na apresentação dele, pelo menos o que eu interpretei do slide, né, quais são os próximos passos na visão do procurador-chefe do CNPq em relação ao marco de inovação. Edição de atos subsequentes, portarias e resoluções. O que significa edição de atos subsequentes? É o próprio órgão interpretar a legislação de acordo com o que ele acha que é. E cada órgão vai passar por esse filtro, vai fazer a sua interpretação e a sua edição de portaria e resolução. Depois, manuais para os usuários, quer dizer, tornar a lei mais acessível, mais palatável, porque, de fato, a leitura da lei de inovação, a gente que é da área jurídica cansa. E isso, claro, que atrapalha no desenvolvimento do ecossistema. É uma lei que não é palatável ainda, né? E, por fim, olha que interessante, uniformização mínima de interpretação jurídica. O procurador está dizendo tem que ter uma interpretação mínima, pelo menos um pouquinho, todo mundo tem que estar alinhado. Porque isso, claro, impacta negativamente quando as pessoas não conseguem interpretar de forma coesa a legislação, a ponto de se criar, então, a Comissão Permanente de PDI na Advocacia Geral da União. Esse é o momento que a gente vive. Então, se vocês me perguntarem, pô, Helena, o marco de inovação, o ambiente que a gente está inserido agora, um ambiente de absoluta tranquilidade, ele resolveu a questão dos relacionamentos? Não. É só o começo. Tá? E um começo, infelizmente, tumultuado, como boa parte das coisas no nosso país. Muito bem, trazido esse panorama geral para vocês, que infelizmente é um tanto pessimista, não estou dizendo que vocês não têm que continuar fazendo o que vocês têm que fazer, muito pelo contrário, tem que intensificar, mas talvez seja o momento de repensarem as alianças, fortalecimento do advocacy, fortalecimento da incidência política junto ao Congresso Nacional, etc., para que o estado de coisas melhore. Eu trouxe para vocês aqui, a partir da chamada hierarquia das leis brasileiras, né, que é a pirâmide legislativa, só para a gente se posicionar aqui enquanto entrelaçamento do tema marco da inovação com o marco das organizações da sociedade civil. Para vocês entenderem um pouco onde eles se posicionam. Tá? E depois a gente vai entender onde eles se conectam. Então, evidentemente, que o início dessa pirâmide legislativa aqui, para o setor de ciência e tecnologia, no âmbito desta inovação mais recente, está na Emenda Constitucional 85, de 2015, que alterou a Constituição. Nós passamos por ela várias vezes durante o dia, né? Depois a gente volta um pouquinho a ela para justificar a nossa exposição. E, regulamentando a Constituição, inclusive, no que tange à Emenda Constitucional 85, existem, no âmbito da inovação, a Lei 10.973, né, que é a Lei de Inovação original, alterada pelo chamado Marco da Inovação, que é a Lei 13.243, de 2016. Vejam em que momento a gente está aqui, em 2016. Em paralelo a isso, estava em discussão e foi aprovada em 2014, portanto, um momento bastante próximo da Lei de Inovação, a Lei 13.019 de 2014, que depois foi alterada pela Lei 13.204 de 2015, e que juntas
contemplam o chamado Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, também apelidado de Miroski. A doutora Terezinha falou sobre ele, alguns outros colegas já falaram sobre ele, né? A lei de inovação aqui, basicamente, regulamenta o ecossistema de inovação e as suas relações, né? E o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, o Miroski, regulamenta a relação da administração pública com as organizações da sociedade civil. Na realidade de vocês, a relação de repasse de recursos públicos, financeiros ou não, de órgãos e entes da administração pública para as ICTs privadas. É disso que a gente está tratando. Então, vocês começam já a entender a aproximação dessas duas leis, do Marco de Inovação e do Marco das Organizações da Sociedade Civil. Ora, sempre que a lei de inovação, sempre que o Marco de Inovação tratar de repasse de recursos públicos, de órgãos públicos ou entes públicos para ICT privada, a gente tem um conflito aqui, uma antinomia. A gente tem que avaliar se essas leis conversam. Caso contrário, insegurança. É esse o ambiente que a gente vive. E aí, regulamentando a lei de inovação, o decreto 5563, que foi revogado pelo 9283 de 2018, né? E regulamentando a lei 13019, com as alterações da 13204, o decreto 8726 de 16, lembrando, porque não custa, que a pirâmide da hierarquia das leis funciona mais ou menos da seguinte forma. Um decreto que regulamenta uma lei, e ao regulamentar essa lei, contraria essa lei, ele é ilegal. Certo? E uma lei que regulamenta uma Constituição e que, quando faz, contraria a Constituição, é inconstitucional. Não custa lembrar, né, desse conceito jurídico para que vocês levem para casa. Tá? Então, vamos tentar agora, partindo dessa linha da hierarquia das leis, aproximar do ecossistema de inovação e depois aproximar do relacionamento público-privado no âmbito do fomento nesse setor, né? A emenda constitucional 85 de 2015 já foi trazida por outros colegas, destacando aqui o artigo 213, dizendo que as atividades diversas aqui poderão receber apoio financeiro do poder público. Ora, estamos tratando uma atividade de fomento financeiro, portanto, do poder público para a iniciativa privada. Artigo 18 diz que o Estado incentivará diversas atividades aqui na área de ciência, tecnologia e inovação, né, incentivará de várias formas, né, inclusive através do fomento, por que não? E o Estado apoiará também diversas áreas de ciência, tecnologia e inovação. E aí eu gostaria de frisar mais embaixo aqui também, o Estado estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo, o que já aproxima do reconhecimento da Constituição da necessidade do modelo de hélice tríplice mesmo, né? Quer dizer, a Constituição já entende que o Estado precisa estimular que isso aconteça para funcionar bem, e especificamente no âmbito do fomento do poder público para instituições privadas, vejam que o artigo 219-A diz: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas na forma da lei. Então, a Constituição, a emenda, na verdade, né, constitucionalizou a possibilidade do poder público parcerizar, através de instrumentos de cooperação, tanto no ambiente público quanto com instituições privadas, a execução de tarefas e projetos na área de ciência, tecnologia e inovação, na forma da lei. Quando a Constituição fala na forma da lei, o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que existe uma lei infraconstitucional, abaixo da Constituição, que vai regulamentar como vai funcionar isso. Na nossa leitura, como vai funcionar a assinatura de instrumentos de cooperação entre órgãos e entidades públicas com iniciativa privada, com entidades privadas, com as ICTs privadas.
E aí que a gente começa a aproximar a emenda constitucional de 85 do marco da inovação e do MIROSC, do marco das organizações da sociedade civil. Tá? Lembrando que a Constituição também passa a trazer aqui que o sistema de inovação, né, será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados. Então, esse, de fato, é um princípio que foi constitucionalizado e que vai ser regulamentado pelas leis infraconstitucionais. Vamos dizer como que isso tem que funcionar. A Constituição só abriu a porta. Aí as leis que vão dizer como funciona. Muito bem. Conclusão em relação à emenda constitucional 85. Em primeiro lugar, ela reconhece a finalidade pública da ciência, da tecnologia e da inovação. Isso é imprescindível para a aproximação do ecossistema de inovação das políticas públicas. Aí, entre outros benefícios, inclusive a justificativa das imunidades tributárias, isso tudo advém desse reconhecimento constitucional. Legitima a atividade de fomento, inclusive financeiro e econômico, do poder público para as ICTs privadas, para instituições privadas. Disse várias vezes aqui, né, que a União, Estados, municípios podem assinar instrumentos de cooperação, etc., etc. Depois, reconhece a ausência de monopólio estatal na área. Isso é muito interessante, também para uma quebra de paradigma. É muito comum na área de atuação das entidades sem fins lucrativos, e não é diferente na área de vocês, o Estado se entender como um monopolista. Ah, a ECT privada, eu faço um favor para ela de conceder uma isenção, uma imunidade. Eu, Estado, que sou responsável por isso, até concedo um benefício para ela, mas a responsabilidade é minha. E essa leitura da emenda constitucional acaba com esse discurso do monopólio, trazendo as ECTs privadas, inclusive, para alçando as ICTs privadas para um protagonismo mesmo. Quer dizer, vocês fazem parte desse ecossistema. Tá? E, por fim, impõe um regime de colaboração entre público e privado, inclusive mediante instrumentos de cooperação, na forma da lei. E aí que a coisa começa a ficar mais complicada. Por quê? Porque aí a gente começa a tratar da legislação infraconstitucional que regulamenta esse dispositivo. E aí, em primeiro lugar, a gente tem, historicamente, pelo menos nesse novo momento, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, Lei 13.019/2014, que tem uma aproximação conceitual muito grande com a chamada Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846/2013. Na verdade, o MIROSC surgiu justamente porque houve a descoberta lá no governo Dilma de desvio de repasses de recursos públicos no âmbito do Ministério do Turismo e um outro ministério que eu não me recordo qual. Isso gerou o movimento de se criar um novo marco de relacionamento entre a administração pública e o terceiro setor, as organizações da sociedade civil. Então, vejam, tem esse componente anticorrupção embutido no marco regulatório. Tá? Não vou me atentar a isso, mas só para que vocês conheçam o ambiente. Né? Da mesma forma, o contexto do marco regulatório que eu falei para vocês aqui, já falei rapidamente, não vou meter a isso. Ok, entendi. Escândalos ministeriais, desvios de recursos públicos para as ONGs. O que foi feito? Foi feita uma lei, Lei 13.019, MIROSC, que fez o quê, em linhas gerais? Instituiu normas gerais para as parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, ou seja, também para recursos econômicos, não financeiros, estabelecidos pela União, Estados, Distrito Federal, municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, prestadores de serviço público e subsidiárias. Todas essas instituições aqui da administração pública, direta ou indireta, estão sujeitas ao marco regulatório das organizações da sociedade civil, quando do repasse de recursos públicos, financeiros ou econômicos, quando o fazem para organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público. Bem, já vimos que
ciência, tecnologia e inovação é de interesse público, especialmente a partir da emenda constitucional. É possível regimes de mútua cooperação com repasse de recursos financeiros e não financeiros entre entes da administração pública direta e indireta com organizações da sociedade civil, as famosas ICTs privadas, o que nos faz concluir que o MIROSC, o marco regulatório, se aplica a essa relação administração pública e ICTs privadas. Resta saber em que medida o MIROSC conversa com a lei de inovação. E esse começa a ser também um grande problema. Mas antes, para que vocês saiam aqui um pouquinho mais antenados com esse chamado MIROSC, saibam que é uma lei nacional. O que significa? Se aplica a todos os entes da federação que pretendem repassar recurso público e a toda a administração pública indireta vinculada a esses entes. E já está em vigor desde janeiro de 2016 para, desculpe, não lembro bem a data, mas desde 2016 para estados e União Federal e desde janeiro de 2017 para todos os municípios do Brasil. Certo? Que vão regulamentar e etc. Né? Vale lembrar também que essas parcerias voluntárias aqui diferem dos contratos administrativos que estão sujeitos à Lei 8666, à Lei de Licitações, que é outra realidade. Não estamos falando disso. Estamos falando das relações em que há um interesse mútuo de colaboração para uma finalidade de interesse de ambos, administração pública e instituição sem fins lucrativos, ICT privado. Como acontece inúmeras vezes na realidade de vocês, né, vou fazer até um entre aspas aqui, nos convênios de pesquisa e assim por diante. Tá? Principalmente, portanto, o marco regulatório das organizações da sociedade civil altera o relacionamento da administração pública com as organizações da sociedade civil. Principalmente, extinguindo a figura dos convênios. Vejam, aí começa já só estranho, né? Extingue a figura dos convênios para o relacionamento público-privado. A partir do marco regulatório, só existe convênio no relacionamento público-público, descentralização administrativa. Ou seja, se a União quer repassar recurso para um Estado, ele faz via convênio. Mas, para relacionamento público-privado, administração pública, ICT privada, não existe mais convênio. Salvo uma exceção legal, que é no âmbito do SUS. No âmbito do SUS, é possível existir ainda convênios público-privados. É a única exceção do relacionamento público-privado, através de convênio, é o SUS. Certo? Conceito de organização da sociedade civil. Ora, se a gente está falando de uma lei que se aplica ao repasse de recursos públicos da administração pública para as organizações da sociedade civil, o que a lei entende como organização da sociedade civil? Se vocês entenderem que estão dentro deste conceito aqui, vocês estão sujeitos a essa lei quando recebem recurso público. Basicamente é isso. E a resposta está bastante fácil para vocês, porque está exatamente aqui. A organização da sociedade civil é, primeiro, a entidade privada sem fins lucrativos, sendo as associações civis ou as fundações privadas que não distribuam nada a ninguém. É mais ou menos esse o conceito legal, bastante genérico. Não distribuam rendimentos, patrimônio, lucro, bonificações, etc., a conselheiros, associados, benfeitores, etc. Bem, eu, enquanto ICT, seja associação, seja fundação, parece que estou dentro desse conceito de entidade privada sem fins lucrativos. Portanto, estou sujeito ao marco regulatório. Tá? As demais previsões aqui não têm a ver com a realidade de vocês, então eu não vou passar. Tá? Talvez alguma coisa aqui na área de capacitação de trabalhadores rurais, etc., mas eu acho que é uma exceção, vamos passar batido. Bem, organização da sociedade civil é isso. E a administração pública? Conceito super amplo. União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, prestadores de serviços públicos, suas subsidiárias. Vamos lá, fazer um exercício inverso aqui. Né? Todos aqueles que estão aqui representam algum ente que esteja caracterizado aqui, quando for repassar recurso público para uma ICT privada, está sujeito ao marco regulatório.
Da mesma forma, toda ICT privada que esteja aqui, que receba recurso de algum desses entes aqui, tem que estar atento ao marco regulatório, porque está sujeito a esse marco regulatório. Tá? Vamos evoluir um pouquinho aqui para ver onde é que a gente chega. Como eu disse, extingue a figura dos convênios, porque eles ficam restritos a parcerias firmadas entre os entes federados, salvo SUS. Lei nacional, né, que vai ser regulamentada por cada ente. Estado do Paraná tem um decreto específico, município de Curitiba tem um decreto específico, União Federal tem um decreto específico, e assim por diante. E aí há exceções bastante importantes, especialmente na atividade que vocês desenvolvem, que tem que ser chamadas a atenção. Regra, portanto, é repasse de recurso público de administração pública para a ICT privada está sujeito ao marco regulatório, salvo se as transferências decorrerem de acordos internacionais. Pode acontecer. Eventualmente, por exemplo, o Brasil e o outro país, ou outro órgão internacional, o Unesco, por exemplo, fazem um acordo que a Unesco vai repassar um recurso específico para determinada pesquisa na área de criança e adolescente, aqui, enfim, uma doença específica, etc. Não está sujeito ao marco. Veja, uma situação bastante específica. Aí passamos para uma situação não específica, uma situação bastante comum na situação de vocês, que é contrato de gestão. Justamente o exemplo que foi trazido aqui pelo pessoal da Embrapi. Não se aplica o marco regulatório no relacionamento decorrente dos contratos de gestão. Tanto na seleção da organização social que vai ser a signatária do contrato de gestão, quanto na utilização dos recursos do contrato de gestão pela própria organização social. Não se aplica, porque é uma exceção legal. Mais uma vez, não se aplica aos convênios e contratos no âmbito do SUS, que está ressalvado. Termos de compromisso cultural. Também não se aplica, uma realidade que é próxima de vocês, aos termos de parceria, né, que são firmados com aquelas organizações chamadas de OCIP, que tem essa qualificação específica. Não se aplica esse marco regulatório. Tá? Também não se aplica no âmbito do PDDE e do PAED, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Né? Parcerias entre a administração pública e o Sistema S, talvez tenha um pouco disso aqui, então é importante frisar com vocês. Salvo essas exceções que eu estou trazendo aqui, se aplica o marco regulatório à atividade de vocês. A partir desse momento, vocês não firmam mais convênios com o poder público. Vocês firmam o quê? Termo de colaboração ou fomento, se houver repasse de recurso financeiro, ou seja, dinheiro, recurso público financeiro, ou acordo de cooperação, se não houver repasse de recurso financeiro, mas sim recurso econômico. Né? Cessão de pessoal, cessão de uso no laboratório, enfim, todas essas possibilidades que não envolvem recurso financeiro, não envolvem dinheiro. Qual a grande novidade do marco regulatório nessa administração do relacionamento público-privado? Grande novidade é um processo de chamamento público, que não existia até então na realidade dos convênios, que tem um procedimento bastante próximo, inclusive, à própria lei de licitações. A gente não está falando de lei de licitações aqui, não se aplica a essa realidade da lei de licitações, mas o procedimento de publicação de edital, seleção da organização social, apresentação do plano de trabalho, apresentação da proposta, seleção da proposta, isso tudo é muito próximo da licitação. Tá? Que passam a ser regra, o chamamento público passa a ser regra, salvo para os acordos de cooperação que não precisam de chamamento público. Então, por exemplo, se uma ICT pública pretende emprestar o laboratório para uma ICT privada, para desenvolvimento de pesquisa, ou compartilhar, vou até usar a melhor expressão, compartilhar esse laboratório de pesquisa, ela pode fazer via acordo de cooperação sem chamamento público. Tá? Se ela quiser emprestar isso, caracterizar como comodato, empréstimo mesmo, está aqui o laboratório é teu, use durante 1 ano. Está aqui a chave. Aí sim, eu vou precisar de chamamento público. Tá? Não é o que costuma acontecer, mas se acontecer, precisa de chamamento público. Tá? Chamamento público não se aplica às emendas parlamentares, e vale a pena a gente falar um pouquinho sobre as hipóteses de dispensa de chamamento público, porque eu acho que tem bastante a ver com o que foi falado da área tributária durante o dia todo e com a realidade de vocês. Principalmente
essa hipótese aqui. Mas vamos falar rapidinho essas três. Não precisa de chamamento público quando houver urgência na celebração da parceria, porque há paralisação da atividade. Então, vamos imaginar que exista uma instituição, uma ICT privada, que está desenvolvendo uma atividade de pesquisa e, por algum motivo qualquer, precisou paralisar essa pesquisa, questões financeiras, o que quer que seja. A administração pública pode parcerizar com outra, sem chamamento público, para continuar a pesquisa por 180 dias, até poder fazer um chamamento público novo. Tá? Guerra ou desordem pública, programa de proteção de testemunhas, não tem a ver com vocês. E aí sim, dispensado o chamamento público no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviço de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. Em determinadas situações, portanto, embora o marco regulatório se aplique à realidade de vocês, o gestor público pode justificar a parcerização direta, sem chamamento público, sem oportunizar que todas participem do edital, se vocês se entenderem enquadrados, por exemplo, no conceito de educação ou de saúde. Se a pesquisa que vocês desenvolvem é no âmbito da educação, ou se vocês são educação, se a pesquisa que vocês desenvolvem é na área de saúde, ou vocês são de saúde, o gestor público ele vai assumir o risco perante os órgãos de controle de assinar esse termo de fomento ou colaboração sem chamamento público. Tá? E talvez mais importante para vocês até do que a hipótese de dispensa, que é quando o gestor público justifica, por conta daquelas questões que ele prevê ali, que não vai fazer o chamamento público, talvez mais importante sejam as hipóteses de inexigibilidade de chamamento público. O marco regulatório continua sendo aplicável. Todo o procedimento de prestação de contas, acompanhamento, etc., continua sendo aplicável, mas não faz chamamento público. Em que hipóteses? Em razão da natureza singular do objeto da parceria. Está bastante próximo da atividade de vocês, né? Quantos projetos de pesquisa, ciência, inovação e tecnologia não têm essa natureza singular? Ora, só aquela instituição está desenvolvendo essa pesquisa específica que me interessa enquanto entidade pública. Isso acontece com frequência. Então, é uma justificativa bastante plausível na realidade de vocês. Da mesma forma, se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, também. Só determinada instituição faz a pesquisa relacionada a X. Só ela vai conseguir alcançar a meta que eu preciso. Portanto, posso passar para a parcerização sem o chamamento público. Tá? Uma análise muito rápida do Miroski, do marco regulatório, só para vocês entenderem do que ele veio trazer. Né? Quando ele se aplica, o que ele trouxe de inovação, por que ele está no ambiente da inovação aqui nesse evento. E aí a gente traz, e eu não vou fazer a leitura, só para conhecimento de vocês, uma lei chamada Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro. Essa lei ela tenta regular justamente a edição de atos legislativos para dizer qual lei se sobrepõe a outra quando há um conflito de leis, né, uma lei especial que é posterior, o que acontece com a lei que era anterior, se ela não foi revogada, etc. O fato é que, se a gente ler essa lei, a gente não vai conseguir solucionar ainda o problema da antinomia entre o marco regulatório das organizações da sociedade civil e a lei de inovação, o marco de inovação. Tá? Então, agora, vamos começar a falar de lei de inovação. Lei 10.973 de 2004, claro que com as alterações posteriores. Né? A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e as agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltadas para atividade de pesquisa e desenvolvimento. Então, estamos falando aqui da possibilidade de uma parcerização entre instituições, entidades públicas e ICTs privadas. Então, temos aqui uma sobreposição de tema, certo? E o artigo 3º, ao definir lá ICT, diz claramente, após, evidentemente, o novo marco da inovação, como já foi dito hoje, que ICT privado é a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos,
que a gente viu que no MIROSC, no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, também. Certo? Então, estamos tratando aqui das mesmas ICTs privadas, no Marco da Inovação e no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Para além disso, os próprios núcleos de inovação tecnológica podem ter, como personalidade jurídica própria, a personalidade jurídica de entidade privada sem fins lucrativos, sujeita ao marco regulatório das organizações da sociedade civil, se forem receber recurso público, e previstas no marco da inovação. Para além disso, as fundações de apoio são fundações constituídas na forma de fundações de direito privado sem fins lucrativos, ou seja, as fundações de apoio estão sujeitas ao marco regulatório das organizações da sociedade civil quando recebem recurso público. Aí deu nó, né? Aí não vai fechar a história. Como é que vai fazer? Se a fundação de apoio para receber recurso público precisa passar por chamamento público. E aí começa o problema interpretativo, começa o problema interpretativo justamente dessa antinomia de normas para saber qual norma se aplica em cada situação. Tá? Evidentemente, que por conta dessas antinomias jurídicas, há diversas pessoas estudando, pesquisando e se posicionando, inclusive, nesse caso aqui especificamente das fundações de apoio, dizendo que o marco regulatório das organizações da sociedade civil não se aplica aos repasses feitos para as fundações de apoio porque tem um regime jurídico próprio previsto na própria Lei 8958. E faz sentido. Porém, isso depende de uma interpretação jurídica de diversas pessoas, não é o que está na lei. A lei não diz isso. Tá? Então, essa insegurança tem trazido muito problema para vocês. E aí, para a gente já se aproximar do fim dessa primeira pílula de análise do regime de fomento no âmbito de inovação, vamos dar uma analisada nos instrumentos jurídicos que decorrem da própria lei de inovação e ver como que elas ficam, né? A começar pelo termo de outorga. Bem, o termo de outorga serve para concessão de bolsas a pessoas físicas, concessão de auxílios a pessoas físicas, concessão de bônus tecnológico para microempresas e empresas de pequeno porte e subvenção econômica para empresas. Portanto, não estamos falando aqui de marco regulatório das organizações da sociedade civil. Não tem nenhuma organização da sociedade civil aqui, certo? O termo de outorga vai ser exclusivamente regulado pela lei de inovação. Tá? Não há nenhuma interferência entre uma e outra. E aqui começam os problemas. Acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, lá no artigo 35, se não me engano, do decreto, né? O acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação é um instrumento jurídico celebrado por ICT, vamos colocar o componente aqui ICT pública, com instituições públicas ou privadas. Vamos colocar como componente aqui a ICT privada. Então, o acordo de parceria é celebrado por ICT pública com ICT privada para a realização de atividades conjuntas, ou seja, de colaboração, sem transferência de recursos financeiros públicos para os parceiros privados. Mas a gente não falou que existe um marco regulatório das organizações da sociedade civil, que regulamenta o relacionamento de entidades públicas, como as ICTs públicas, com entidades privadas, como as ICT privadas, para a realização de atividades conjuntas sem transferência de recursos? Sim, são os acordos de cooperação, que estão regulamentados lá pelo MIROSC. E aí complementa aqui a Lei de Inovação, que diz, parágrafo 1º, a celebração do acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação deverá ser precedida da negociação entre os parceiros do plano de trabalho, do qual deverá constar obrigatoriamente uma série de coisas. Mas o marco regulatório das organizações da sociedade civil, a 3019, ela exige um chamamento público. Se for se tratar de comodato, por exemplo, e aí como é que fica? Existe alguma compatibilidade aqui? Precisamos encontrar essa compatibilidade. Vai ser feita através de negociação ou de chamamento público? A celebração de acordo de parceria, a resposta
estaria no artigo 36 do decreto, né? A celebração de acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação dispensará a licitação ou outro processo competitivo de seleção equivalente. Então, estou dizendo que a lei de inovação está dispensando um procedimento previsto no MIROSC. E aí há uma antinomia que, em cada caso, a gente vai ter que avaliar em qual delas que a gente aplica. E, em alguma medida, assumir um risco. Tá? E aí, quando a gente evolui os convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação, mesma coisa. O convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação é um instrumento jurídico celebrado entre os órgãos e entidades da União e ICTs privadas, por exemplo, com transferência de recursos públicos. Espera lá. Você não falou que os convênios não existem mais? Porque o marco regulatório excluiu essa hipótese de relacionamento de administração pública com instituições privadas? Não existe no MIROSC, a gente já viu, as figuras dos termos de fomento e termos de colaboração quando há transferência de recurso financeiro para a instituição privada? O que vai ser assinado aí? Qual vai ser o procedimento que vai ser observado? O procedimento da lei de inovação ou o procedimento do marco regulatório das organizações da sociedade civil? Daí vocês vão dizer, não, a lei de inovação veio para inovar. Ela criou formas mais ágeis, mais céleres, e a administração pública agora pode assumir que só se aplica a lei de inovação. Então, convido o TCU para essa conversa. E eu quero estar junto, é o que a gente quer fazer no próximo evento. TCU, CGU, todos os órgãos de controle. Porque não é o que a gente tem visto. Tá? Então, a pergunta é, convênio? Não existe mais convênio. A não ser que a gente assuma que essa é uma nova figura jurídica, porque é uma lei especial e etc. Mas precisa combinar com a turma do lado de lá da mesa. Convênio, como eu disse, se aplica só no âmbito do SUS a partir de agora, e estão mantidas as possibilidades de assinatura de termo de parceria com as OCIP e contrato de gestão com a OAS, que não estão sujeitos à realidade do MIROSC, né? Embora sejam atores importantes no ambiente de inovação. Tá? Então, eu trouxe essas observações para vocês, muito mais para mostrar que, de fato, a lei de inovação trouxe inovações, nem poderia deixar de ser assim, né? Mas que, ao mesmo tempo, trouxe ainda muita insegurança jurídica, porque ainda não se conversam as leis. Né? Foi feita uma lei de inovação, em paralelo foi feito um marco regulatório das organizações da sociedade civil, e essa arrogância legislativa fez com que essas leis marcantes deixassem de se olhar e de se conversar, para que o ambiente de inovação fosse inteiramente contemplado. Por exemplo, se na lei de inovação dissesse não se aplica às relações trazidas pela lei de inovação o marco regulatório das organizações da sociedade civil, ponto, está resolvido. É simples, é um artigo. Que tal a gente batalhar por esse artigo para trazer segurança jurídica? Para não ter que ficar trocando farpas com a CGU, com a TCU, com os órgãos de controle, dizendo, não, é esse que se aplica. Não, não é esse que se aplica, é esse que se aplica. Ou, pior ainda, quando vai conversar com uma empresa, né, que está nesse ambiente todo de investimento na área da inovação, quantas vezes a gente já atendeu o pessoal falando, não, espera aí, é assim, vocês não sabem me dar uma resposta concreta do que vai ser feito? Olha, infelizmente não. Então deixa. Então, vamos procurar outra forma de fazer, aqui dentro mesmo da empresa, porque... Então, eu estou trazendo aqui, em princípio, essas pílulas das dificuldades, especialmente, claro, que os órgãos da administração pública enfrentam quando se relacionam com as ICTs privadas, mas que são só um recorte da realidade de todos os relacionamentos possíveis no âmbito dessa relação tríplice que existe no ambiente de inovação. Tá? A gente poderia aqui tratar ainda, nesse cenário que eu trouxe para vocês, sobre o próprio regime de concessão de bolsa, sobre o regime de utilização compartilhada de laboratórios, etc., para ver qual é a consonância legislativa, mas, enfim, fiquemos com esse início de conversa para que, eventualmente, claro, a gente possa discutir mais aqui, mas que, eventualmente, no próximo evento, a gente aí traga mais atores aqui e faça um dia ou dois, com pelo menos um dia inteiro falando só sobre fomento, com cases e com outras visões sobre isso. Tá bom, gente? Queria agradecer mais uma vez
E agora eu acho que eu fico à disposição, assim como os colegas, aí para debater, conversar, enfim. Passo a bola para o Juliano de novo aí. Obrigado.